Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um Caminhando com Fé. Esse espaço semanal de reflexão, oração, matutação, como eu costumo dizer. Esses dias que nós estamos vivenciando são dias estranhos porque estamos ou não estamos ainda no perigo da contaminação do Covid, estamos ou não estamos vivendo ainda a pandemia. Esses dias que nós estamos vendo de CPIs, de radicalizações políticas, de crises, de ameaças, esses dias estranhos de clima que chove e não chove, vivemos momentos difíceis. Eu estava pensando esses dias, matutando esses dias, e me veio à memória e ao coração um texto que eu queria partilhar com vocês. Encontramos isso lá no texto, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15, que diz assim: Vigiai, pois, com cuidado sobre vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. São Paulo está aqui falando para os Efésios: olha, os dias são maus, mas eu fico pensando que esses dias maus não são agora, não começaram a acontecer agora por causa da pandemia. Esses dias são maus já faz um certo tempo, vamos dizer assim, porque a insensatez, porque a tribulação, porque o pecado, por causa do sofrimento, já está presente no mundo há muito tempo. E São Paulo está dizendo, naquele tempo, 2000 anos atrás, que os Efésios aproveitassem os dias maus. Aliás, ele fala algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro, ele começa a falar que nós devemos vigiar. E vigiar significa estar atento, estar alerta, prestar atenção, não dormir, ficar de olhos abertos e prontidão. Ele pede para que a gente vigie sobre o nosso modo de proceder. Ele fala isso. Vigiai, pois, cuidadosamente, com cuidado, sobre vossa conduta. Ou seja, como nós estamos nos comportando nesses dias maus. Vigiar significa prestar atenção. Como nós estamos nos comportando nesses dias maus? Esses dias maus que já fazem um certo tempo, que agora foram agudizados, foram piorados, podemos dizer assim, por essa pandemia que nos atingiu há alguns anos e que pioraram a situação. Mas vigiar com cuidado, prestar atenção ao nosso modo de proceder. E São Paulo fala que existem duas maneiras de proceder nesses dias maus. Podemos proceder como insensatos ou proceder como sábios. O que é proceder como insensato? Proceder como insensato é não aproveitar os dias maus, ou seja, deixar que os dias maus nos levem. E ao que esses dias maus podem nos levar? Ao desespero, à desistência, ao medo, ao fechamento em si, ao olhar somente as coisas ruins. Não que as coisas não estejam difíceis, não é isso, não é uma alienação, não é isso, mas se nós deixarmos os dias maus serem exatamente os determinantes de nossas ações, nós vamos simplesmente ficar parados, vamos olhar o mundo com um filtro negro e achando que não existe mais esperança, que a morte tem a última palavra. Aproveitar os dias maus é a atitude sábia. A atitude imprudente é não aproveitar os dias maus. Viver de maneira imprudente, de maneira insensata, é não aproveitar os dias maus. E o que é viver de maneira sábia esses dias maus? Aproveitar os dias maus para quê? Para crescer em santidade, para crescer nas virtudes, para crescer em nossa adesão a Jesus Cristo, para viver de maneira mais radical o próprio Evangelho, a própria fé. Porque nós acreditamos no futuro, nós acreditamos nas promessas de Deus para nós. Não é porque estamos no deserto, porque estamos numa tribulação, é que as promessas de Deus não são mais válidas. Né? Porque nós estamos passando tribulações, dificuldades, as promessas de Deus não se realizarão mais em nossa vida. Não é bem isso, não. São Paulo está falando para os Efésios claramente isso. Olha, se vocês se comportarem como imprudentes ou como insensatos, porque o texto, o pedaço de carta que eu apanhei, no versículo 17, fala: não sejam imprudentes,
não ser imprudente, não ser insensato. Nós não podemos ser imprudentes, insensatos, de deixar que os dias maus, que as tribulações determinem a nossa vida. Vivemos aí angustiados, preocupados, ou senão nos tornamos imprudentes porque achamos que os dias já não são mais maus, porque a pandemia arrefeceu, porque não existe mais a quantidade de mortes que existiam alguns meses atrás, que as contaminações reduziram-se por causa da vacinação maciça, porque nós já estamos entrando na normalidade. Não, os dias continuam sendo maus porque o pecado continua fazendo o seu estrago. Nós estamos vendo aí, vivendo uma sociedade cada vez mais polarizada, uma sociedade cada vez mais pagã, uma sociedade onde os valores anti-evangélicos começam a dominar, campanhas pró-aborto, campanhas da cultura homossexual, campanhas a favor da ideologia de gênero, campanhas a favor de drogas, da discriminação das drogas. Os dias continuam sendo maus porque o diabo, porque Satanás não deixa de trabalhar nesses dias. O Satanás tenta levar as nossas almas para a perdição, tenta nos arrebatar para o inferno, e isso é uma verdade. Então esses dias que nós estamos vivendo, esses dias onde o pecado parece que tem uma palavra muito forte, são dias maus. Não é só por causa da pandemia. Portanto, esse vigiar não é só vigiar a pandemia, porque isso seria uma coisa muito fácil. Passada a pandemia, por causa das atitudes sanitárias que estão sendo tomadas, nós estaríamos então isentos, longe dos dias maus. Não, os dias maus são esses dias que nós estamos vivendo, onde o pecado quer estar a última palavra, onde o pecado é determinante na organização da sociedade. Esses são os dias maus, e nesses dias nós devemos aproveitar para viver a santidade, para fazer a diferença, para mudar esse quadro. Na realidade, o texto original fala em remir os dias maus. Remir os dias maus significa não desperdiçar, né? Aproveitar, salvar os dias maus. Porque as coisas, quando vivenciamos, as coisas difíceis, quando são vivenciadas na fé, eles se tornam fortalezas de nossas virtudes, se tornam sinais do nosso processo de entrega a Deus, se torna um caminho de nossa santificação. Discernir a vontade de Deus nesses dias maus, discernir o que Deus quer de nós nesses dias maus. Eu penso que aquilo que Deus quer de nós, seja nos dias bons, se tivermos, e dias maus, é o mesmo. Deus quer que a gente seja santo, Deus quer que a gente seja sal da terra, Deus quer que a gente seja luz do mundo. Esses ideais, essas propostas, esses chamados, essas vocações que estão em nosso coração pela presença de Deus aí, continuam sendo válidas. Não é porque nós estamos vivendo uma pandemia, porque nós estamos vivendo dias difíceis, que esses valores, que esse chamado, essas promessas de Deus não são válidas mais em nossa vida. Não, esses dias são maus, é verdade. Existem outras pandemias, eu dizia esses dias num patriarcado. Existem outras pandemias que estão presentes aí no mundo, que é essa mentalidade mundana que está cada vez mais atuante e cada vez mais dominando a nossa sociedade. Existe uma pandemia de pecado, existe sim uma pandemia de impiedade que está graçando no mundo. E essa pandemia torna os dias maus. E nós temos que ser prudentes, temos que ser sábios. E ser sábios, não ser insensatos, não ser imprudentes, é viver olhando, observando, vivenciando a vontade de Deus para nós. É a vontade de Deus para nós, a nossa santificação, a vontade de Deus para nós é que sejamos testemunhos do seu evangelho no mundo, a vontade de Deus para nós é que sejamos agentes de transformação dessa realidade que está aí, que é uma realidade de morte. Por isso a palavra de São Paulo é muito própria para nós. Temos que vigiar. Perceber se nós não estamos sendo conduzidos pela impiedade, mas se estamos sendo conduzidos pela vontade de Deus. Nós não podemos entregar os pontos, não podemos deitar no arreio, como nós dizemos. Não, temos que vigiar, estar atentos, combater sim o pecado que está no mundo, combater sim o pecado que está no nosso coração, com atitudes de sabedoria. E essas atitudes de sabedoria é a busca da santidade, é a vivência das virtudes, é a radicalidade da fé no Evangelho, é a vivência da fraternidade, é a vida de comunidade. Viver esse tempo com sabedoria, aproveitar esse tempo com sabedoria, discernindo a vontade de Deus. Sabemos que nenhuma tentação será superior à graça de Deus para nós.
que nenhum mal que se abate sobre nós será superior àquilo que Deus tem para nós. Portanto, vigiar, prestar atenção, não permitir que a tribulação nos leve ao desespero e ao medo, não permitir que a tribulação nos leve à imobilidade, não permitir que a tribulação nos leve à desistência da vida. Ser prudente, ser sábio, viver conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vivamos e vivamos plenamente, mesmo nesses tempos de pandemia, mesmo nesses tempos de tribulação, mesmo nesses dias maus. Meu irmão, minha irmã, vigie, preste atenção o que está sendo determinante em sua vida. Se é a promessa de Deus ou se são os dias maus. Se são os dias maus, transforma esses dias maus. Aproveite essas tribulações para crescer em santidade e virtude. Assim estaremos fazendo a vontade de Deus e os dias maus serão para nós uma alavanca para chegarmos ao céu. Fique conosco, semana que vem estamos aí de novo, nesse Caminhando com Fé. Deus abençoe.